Olá, mamães! Meu nome é Caroline Lorenz e esse é meu canal Rotina de Mãe. O assunto que eu vou abordar aqui no canal é a amamentação. Não se esqueçam que eu não sou médica, eu não sou enfermeira e eu também não sou especialista em amamentação. Tudo que eu dividir aqui com vocês são experiências minhas, pesquisas minhas e dúvidas minhas tiradas com o pediatra do meu bebê, tá bom? Eu separei 6 dúvidas que eu tinha sobre a amamentação e eu vou dividir com vocês e vou responder essas dúvidas como eu pensava e o que eu vivi em relação à amamentação. Então, a primeira dúvida que eu tinha: amamentar dói? Toda vez que eu via alguma amiga minha amamentando, eu perguntava: amamentar dói? Qual que é a sensação de amamentar? O que você está sentindo enquanto seu bebê está mamando em você? Eu vou dar um exemplo aqui de uma amiga minha, da Carmen Lúcia. Quando ela teve o bebê dela, eu fui fazer uma visita e eu sentei do lado dela e fiquei admirando ela amamentar. Aí eu cheguei nela e falei assim: Carmen, amamentar dói, o que você tá sentindo? E ela olhou pra mim e falou assim: ah, Carol, dói um pouquinho sim. Ah, eu sinto o leite descer, ela sugar, nada demais. Mas pra mim, que tava vendo aquele momento, pra mim aquilo ali era fantástico, porque eu queria sentir o que ela tava sentindo. Só uma mamãe tentante sabe o que eu tô dizendo, tá? E aí, eu agora vendo o meu ponto de vista como lactante. Quando o Rodriguinho nasceu, uns meses antes dele nascer, eu já comecei a pesquisar sobre amamentação, qual era o melhor método de amamentar o bebê, quais eram os recursos que eu tinha em relação à amamentação. E também conversando com outras amigas, mães, né, sobre o assunto. E eu montei, em cima de tudo isso, eu montei o meu kit de amamentação. O que tinha no meu kit de amamentação? Tinha uma proteção de silicone, né, que revestia a auréola do seio, né, que imitava o bico, né, do seio. E a pomada também, porque eu também tinha muito medo de ter rachaduras e fissuras. Aí tá, em cima de tudo que eu li, que eu pesquisei, que eu perguntei, quando o Rodriguinho nasceu, eu levei tudo isso pro hospital, porque eu tinha muito medo de não amamentar. O meu medo era de não amamentar. E graças a Deus deu tudo certo. Eu usei a proteção de silicone nas primeiras semanas de amamentação, porque eu não tinha muito bico. Então, quando a enfermeira colocou ele a primeira vez para mamar em mim sem a proteção de silicone, vou falar a verdade para vocês, doeu, mas não doeu para morrer. Doeu de amor, doeu de emoção, doeu de felicidade, porque eu estava vivendo aquele momento. Eu não senti nenhum tipo de dor que me deixasse irritada, triste e que eu quisesse parar aquele momento. Mas a minha preocupação era, se continuasse a doer e chegasse a machucar, eu poderia até parar de amamentar. Então, assim que a enfermeira saiu da sala, eu já coloquei a prótese de silicone, o protetor de silicone, e coloquei ele para amamentar em mim novamente. E deu muito certo. Depois a enfermeira entrou de novo, eu expliquei para ela, falei que eu gostaria muito de usar esse protetor de seio, se tinha algum problema, que o bebê tinha respondido bem, que ele não tinha recusado, e ela deixou eu usar esse protetor de seio, tá? Agora, o que aconteceu depois? Depois que eu vim embora do hospital, eu continuei a usar esse protetor de seio por uma semana ou 2, mas eu fazia assim. Eu usava o protetor de seio
E uma mamada ou outra eu tirava e deixava ele mamar em mim sem a proteção. E isso foi fazendo com que ele acostumasse com o meu bico do meu seio e eu também acostumasse com a pega, acertar a pega, até ele amadurecer, isso na verdade. Foi uma coisa pensada, foi uma coisa estudada por mim. O que eu recomendo às mamães aí, às futuras mamães? Estudem, né? Parar um pouquinho para ler, ter mais informações possíveis para a gente errar menos em relação a essa amamentação. E aí, vou falar que não machucou? Machucou. Machucou sim. Se eu falar que não machucou, machucou. Mas aí eu usei a pomada sugerida pelo pediatra e deu tudo certo. Rapidinho cicatrizou e eu consegui tirar a proteção de seio e meu bebê mamou até 1 ano e 10 meses. Tá? Então, cada mamãe vai viver uma história. Essa é a minha história em relação à amamentação. E a dúvida número 1, dói? Dói, depende até que ponto você deixa o machucado, a fissura, prosseguir, né? Sem cuidar, sem curar. Segunda dúvida, eu fiz um roteirinho aqui, por isso que eu tô olhando. Será que eu terei leite quando o meu bebê nascer? Essa também era a minha dúvida. Porque durante a gestação inteira, eu tinha curiosidade de saber se o meu seio estava produzindo leite. E por mais que eu apertasse o meu seio, não caía uma gota. A questão era a seguinte: por que algumas mulheres, na gestação, o seio já produzia leite que pingava? Isso me deixava chateada. Por que o meu seio não tá produzindo leite? Será que eu não vou ter leite para amamentar essa criança? E numa das rotinas ao meu obstetra, eu perguntei, falei assim, doutor, será que eu tô produzindo leite? Porque eu não tô sentindo nada, meu seio, ele aumentou de tamanho, mas não tô sentindo nada, não tô sentindo ele mais firme, nem nada. Aí ele me respondeu, Carol, calma, seu bebê nem nasceu. Na hora que ele nascer, você vai saber, ele vai acontecer, é como se fosse um passe de mágica. Seu bebê vai nascer e o seu leite vai descer. Pode ficar tranquila. E aí foi embora tudo, mas a gente que é mãe de primeira viagem sempre fica com aquela dúvida, né? Será que é isso mesmo? Será que eu não vou ter leite? Não descansei o coração não. Mas eu posso afirmar para vocês que o Rodriguinho nasceu e ele mamou em mim. Então quer dizer que o médico tinha razão. Pergunta número 3. É difícil acertar a pega do bebê? Então, vamos falar sobre isso também. A pega do bebê também é relativo. Tem alguns bebês que nascem e já fazem a pega perfeita na primeira mamada, que eu também conheço mães que viveu isso. Tem bebês que nascem prematuro e que também têm dificuldade de fazer a pega, tá? Mas também pode ficar tranquilo que ele aprende rapidinho, até mesmo porque eles nascem com uma fome de leão. O meu bebê nasceu e ele mamava o tempo. Dúvida número 4. Vou dar uma espiadinha de novo. É preciso fazer algum preparo do seio antes do bebê nascer? Eu também tinha essa dúvida e perguntei pro meu obstetra. Ele me respondeu o seguinte: Carol, o que você pode fazer para melhorar a resistência do seu seio? Evitar de passar bucho esfoliante, porque aí você vai descamar o seu seio e vai deixar ele mais fino. Passar sabonete neutro, evitar de passar sabonete que tenha muito creme. Evitar de passar creme corporal também, isso ajuda a dar uma resistência no seio. Tomar sol também ajuda. O que eu fiz na minha gestação inteira?
eu não passei bucha no meu seio. Foi a única coisa. Pra gente acabar o vídeo, como saber se meu leite está sustentando o meu bebê? Essa pergunta, eu acredito que é para as mamães que já ganharam os seus bebês e que eles estão aí entre 15 dias ou um mês. Nós temos muita dúvida em relação a isso. Vou contar uma história bem curtinha para vocês entenderem a minha dúvida em relação a isso. Quando meu bebê nasceu, eu tinha na cabeça, eu vou amamentar em livre demanda. E eu amamentei em livre demanda. A única hora que eu parava de amamentar era a hora que eu ia deitar. Um pouquinho. E aí meu esposo ficava com ele. A gente não deixava o meu bebê sozinho nem um minuto. A gente revezava, o primeiro mês a gente revezou o tempo todo. Enquanto um tava dormindo, o outro tava acordando em cima do bebê. E aí chegou, acho que tinha uma semana, 15 dias, o meu bebê começou a chorar e dormia. Mamava, dormia meia hora, 15 minutos, 1 hora, 40 minutos. E eu não descansava, porque os antigos dias, qualquer coisa que o bebê tenha, dá mamar pra ele. Dá mamar pra ele que resolve. E era isso que eu fazia. A minha orientação que eu tinha era essa. Dá mamar pra ele que resolve. E aí, diante do meu desespero, né, eu lembrei que eu tenho uma amiga especialista em amamentação, a Patrícia Bícego. E ela mora de frente à minha casa. E aí eu peguei e fui lá e falei, Patrícia, vem me ajudar, que eu não sei o que tá acontecendo. O Rodriguinho tá chorando muito, eu acho que ele tá com fome. Mesmo eu amamentando ele em livre demanda, eu acho que ele tá com fome. Aí ela veio aqui, me analisou, tocou minha mama, pegou ele, viu se ele estava sentindo algum tipo de dor. E realmente, eu estava sem leite, a minha produção tinha baixado. Por que que minha produção tinha baixado? Porque eu não estava descansando. Então, o que acontece? Toda vez que você dá mamar, ainda mais no começo, que seu corpo não se adaptou ao bebê, não sabe o tanto que ele mama, seu corpo não sabe o tanto que o bebê mama, e ainda está reconhecendo o que está acontecendo, pode acontecer isso sim. E aí ela falou, olha, seu bebê tá com fome e a gente vai ter que dar um jeito de você descansar. Porque se você ficar aqui tentando amamentar, ele não vai se alimentar, ele vai continuar chorando. Então a sugestão que eu te dou é a gente dar uma mamadeira de fórmula para ele descansar, para ele se alimentar e você também poder descansar. E eu com dor no coração, com vontade de chorar porque não era aquilo que eu queria. A gente fez, deu mamazinho para ele mamou e dormiu. Dormiu por 2 horas. E durante essas 2 horas eu dormi também. E como ela disse, né? Que eu tinha que descansar, eu dormi essas 2 horas e eu acordei e o meu seio estava cheio de leite novamente. Então, isso daí é uma dica que eu tive e que eu apliquei. Durma junto com o seu bebê, porque assim você descansa e na hora que vocês acordam, você tem leite para amamentar o seu bebê. Eu fiquei muito feliz e eu abracei essa teoria assim, ó, com unhas e dentes. O Rodriguinho dormia, eu ia dormir junto com ele, porque eu sabia que se eu dormisse junto com ele, eu ia ter leite para ele na hora que ele acordasse. E fazia isso qualquer hora. Se chegasse alguma visita e quisesse ver o Rodriguinho e ele estava dormindo, eu pedia licença e falava, olha, você não repara não, porque agora meu bebê dormiu e eu vou ter que dormir junto com ele, porque eu preciso descansar. E claro, todas as visitas entenderam, porque sabe o tanto que é importante, né? A mãe descansar e poder ter o leitinho pro bebê. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado.
Eu gostei muito de dividir isso com vocês. Espero que ajudem outras mamães, outras futuras mamães que tenham as mesmas dúvidas que eu tinha. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas é porque eu fico tão feliz de falar sobre esse assunto, porque é um assunto que me deixa tão completa, sabe? Que me deixa tão realizada, porque eu sonhei com a amamentação e eu consegui amamentar. E se eu puder ajudar uma mamãe que está com dificuldade na amamentação, para mim será um troféu, será um prêmio muito grande. Porque o objetivo do canal aqui é dividir as minhas experiências, dividir a minha rotina, tá? Então, um grande beijo para vocês. Tchau! Ah, não se esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar, tá bom? Você vai ajudar meu canal a crescer e eu vou saber também se o meu conteúdo tá sendo legal, tá sendo compartilhado e eu ficar mais inspirada em dividir esses momentos com vocês, tá bom? Tchau!